Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso A Todos Pode, onde ideias e propostas se conectam. E hoje nós temos o privilégio, o grande privilégio, de bater um papo com o nutricionista João Camilo. Para apresentar, vou deixar o próprio. João, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, né? O convite do Israel, o seu convite. E para mim é sempre uma honra, né? De alguma forma estar falando aqui um pouquinho sobre a minha história, minha trajetória, né? Como profissional da área de saúde. Espero somar aqui com vocês hoje nesse podcast. Sem dúvida, tenho certeza que vai ser enriquecedor. Eu costumo dizer que a gente começa o bate-papo fazendo uma linha do tempo. Eu queria Uhum. que o João Camilo dissesse assim, parte da sua infância, assim, momentos marcantes e onde apontava para ser hoje um profissional de saúde. Olha, toda a minha família sempre foi muito conectada a esportes, né? Então, meu tio é mestre de capoeira, então desde muito novo ali, criança, eu já estava no meio de capoeira. Então, eu sempre ia para praia, treinar capoeira, treinar salto. Então, desde muito novo, eu sempre estava imerso. E também tem outro tio meu, né, que é meu tio Almir, ele sempre me levava para jogar bola. Então, ele sempre ia jogar futebol na quarta-feira e aos sábados de manhã, e ele me levava. Então, eu estava sempre imerso com essa questão do esporte. Só que na minha infância eu ainda não tinha uma noção do que eu queria ser. Mas desde muito novo eu sempre me vi sempre voltado para o esporte. E aí depois ali com os 7 anos, teve a Copa de 2002, né, que o Brasil Sim, ganhou. Eu pude, assistir aquela Copa, assim, foi um momento muito marcante para mim, aí eu comecei a despertar para jogar bola. E aí comecei a jogar bola, jogar bola, jogar bola, queria ser jogador, não deu certo, mas a minha infância sempre foi conectada com ao esportes. esporte. Então acho que isso de alguma forma gerou essa atração. E aí depois, na minha adolescência, ali nos meus 16, 17 anos, foi quando eu entrei na academia, né. Eu não sei se Israel te falou, mas eu fui atleta de fisiculturismo. Eu Não, não competi falou. 2 vezes como fisiculturista, então era atleta na categoria Men's Physique. Então, quando eu comecei a ver, o meu corpo mudar através da alimentação que eu fazia, através das pesquisas que eu fazia por conta própria, nem era faculdade, era na época de fórum, de Seu corpo internet, era o eu laboratório. eu comecei a ter mudança. E aí gerou esse desejo Esse de insight. de insight. Por quê? Quando eu comecei a estudar sobre alimentação, e meu corpo começou a mudar, as pessoas começaram a querer saber: "Camilo, o que é que você está fazendo?". Eu era bem magrinho mesmo. E as pessoas: "O que é que você está fazendo?". Aí eu comecei a dar orientações e dicas, e quando eu comecei a ver de forma muito natural, muito orgânica, meus amigos tudo: "Ah, me passa uma dieta, o que é que eu faço?". E quando eu me vi, eu já estava exercendo uma orientação ali como um nutricionista para aquelas pessoas. Então, meio que uma vocação começou a surgir através do momento que eu entrei ali na academia, que foi ali em meados de 2011. Então, a partir desse momento, foi meio que começou a vir esse gosto pela nutrição, né. Então, por conta da questão do envolvimento com o esporte, isso surgiu. E você com algumas receitas pessoais, mas validada no seu próprio Isso. corpo. Até porque, assim, o que é que aconteceu muito? Quando eu entrei na academia, em 2011, eu basicamente fiquei um ano e meio treinando e não tinha resultado nenhum. Por quê? Eu fazia academia, jogava bola e eu não comia bem. Chegava na academia e perguntava para os professores, né: "Poxa, o que é que eu faço para comer?". Aí muita gente não sabia o que orientar. "Ah, você tem que comer massa, você tem que comer pão, você pode comer isso, comer", então era meio que ficava perdido. Então eu passei um ano na academia e não evolui nada. E nesse meio tempo, muitos amigos começaram a tirar sarro, né: "Pô, você tá na academia e você não evolui. Pô, você tá malhando pra quê?". E aí eu fiquei meio que gerou indignação no meu coração. E aí foi quando eu comecei a pesquisar no Google, na época, sobre alimentação, dieta, e achei um fórum na época chamado Fórum Hipertrofia. E aí comecei a estudar o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, quais são as estratégias nutricionais. Eu comecei a ler, comecei a ganhar o gosto e comecei a aplicar em mim. E aí dentro de um período de 6 meses, eu ganhei 8 quilos. Foi nesse período Isso de sem tempo entrar na carreira acadêmica ainda. nada, só na internet. E Curiosidade. aí foi que os amigos começaram a falar: "Rapaz, o que é que você fez? Você não estava desse jeito e você começou a mudar". Aí o pessoal: "Ah, tá tomando alguma coisa?". Aí eu falei: "Não, é só através da alimentação". E aí foi que começou a surgir esse desejo de ensinar as pessoas sobre alimentação quando eu comecei a aplicar isso em mim, né. Então basicamente surgiu daí. Usando esse início seu, qual o aprendizado que você passaria hoje em torno de disciplina? Assi O que você diria em torno de disciplina? Que você se autodisciplinou e você sim. viu que o resultado apareceu. O que você diria hoje? Ó, eu diria que assim, o que aquilo para mim foi um ensinamento. Primeiro ponto, a educação ela transforma, porque através da leitura, dos estudos, eu comecei a aplicar aquilo na minha vida e hoje se tornou uma profissão. Então, às vezes, algo começa apenas como um desejo, um hobby, algo que você Sim, está aprendendo sim. para aplicar na sua vida,
e quando você vê, aquilo está se tornando um propósito para ajudar outras pessoas. Então, o maior ensinamento que eu tive foi esse, porque através do estudo, da leitura, algo que eu me identifiquei, porque eu ia para a escola, eu, por exemplo, eu estudei numa escola técnica, então Fazer o quê? eu estudei na época para ser mecânico, né? Porque eu estudei no SESI. Então, o SESI, quando cheguei no terceiro ano, eu fiz o curso técnico de mecânica. E no curso técnico, eu não me enxergava dentro daquele curso. Então, chegou no momento, faltando uma matéria para acabar o curso, eu larguei para ir trabalhar numa loja de suplementos. E aí muita gente começou a me questionar: o porquê você está largando? E a primeira coisa que eu falei foi: eu não me encontro, eu não me vejo dentro da área industrial. Eu quero trabalhar na área de saúde. Minha oficina é outra. Exatamente. Então, esse foi a primeira virada de chave que eu tive. Para minha família foi difícil de entender. Poxa, você passou 3 anos, 4 anos estudando na escola para você largar faltando uma matéria e tal. Todo mundo me achou que era louco. Mas eu tinha uma visão de que um dia eu ia trabalhar com isso. Então era um senso de propósito que eu tinha com isso. Então o maior aprendizado foi que algo que era um hobby se transformou em um propósito de vida que hoje eu estou ajudando outras pessoas a cuidarem Tá não apenas da estética. transbordando. Exatamente, entendeu? Então coisas que começaram lá em 2014, 2015, começaram a se tornar realidade há 3, 4 anos atrás, né, na minha E vida. como surge essa migração acadêmica do curso técnico Uhum. de mecânica para a parte da saúde, para a área Pronto. da saúde? Na época que eu estava no curso técnico, eu já estava mais avançado em relação a essa primeira fase que eu falei, né, eu tinha conseguido já evoluir um pouquinho, muita gente já começava a pedir dicas para mim, então eu levava marmita para o curso técnico, os amigos todos ao redor levavam, então só para você ter noção, a gente ia lanchar, 5, 6, 7 amigos, descia todo mundo com marmita. Ninguém ia para a cantina comprar mais hambúrguer, comprar lanche, todo mundo começou a comer Você saudável. estimulou mudança Eu de hábito. estimulei, e todo mundo pegava orientação comigo. E aí todo mundo falava: "Ah, um dia você vai ser nutricionista, que não sei o quê e tal", e eu comecei a me ver. Então quando eu estava estudando as matérias do curso técnico, eu ficava: "Meu Deus, esse negócio chato. Eu não aguento ouvir falar sobre mecânica, resistência de materiais, sobre hidráulica, pneumática, meu Deus, eu não me vejo", e eu comecei a ficar triste por dentro. Meio que veio uma sensação, assim, de desânimo. E aí nesse período de tempo surgiu uma oportunidade pra eu trabalhar numa loja de suplementos. Eu já tinha concluído o ensino médio. Eu só estava finalizando o curso técnico. E aí, eu não perdi tempo. Aí eu larguei o curso para trabalhar em uma loja de suplemento. E nessa loja de suplemento que começou a vir mais esse gosto pela nutrição. Potencializou já essa Potencializou, tendência de potencializou. Isso lá em 2016, mais ou menos. Então, assim, isso gerou uma mudança na minha vida, né, uma mudança de chave, e através dali, trabalhando em loja de suplemento, que eu comecei a ganhar o gosto ainda mais pela nutrição. Mas ainda não passava na minha cabeça que eu ia ser empreendedor, que eu ia ter um consultório, eu só fazia aquilo como um hobby, eu gostava de ajudar as pessoas, eu não tinha ainda uma visão de que: "Pô, como é que eu vou passar dieta? perfeito. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso?", sabe? Eu não tinha uma Essa noção visão disso. comercial da Eu não coisa. tinha a visão comercial da coisa. Eu fazia por amor. Eu ajudava tantas pessoas e não cobrava nada. As pessoas iam na minha casa, eu passava a dieta, dava orientação e o pessoal só tipo assim: "Pô, Camilo, muito obrigado e tal", mas eu não me via: "Como é que eu vou ganhar dinheiro E com isso?". quando a ficha caiu que isso era rentável, que dava para monetizar? Foi quando eu já tinha mais um período de tempo trabalhando em loja de suplementos, se eu não me engano, foi lá em 2019, quando eu comecei a perceber que isso era rentável. Quando as pessoas chegavam para mim e perguntava, porque eu entrei na faculdade ali no início de 2019. Eu entrei na faculdade em 2019. E aí, nesse período de tempo, eu trabalhava na loja e direto as pessoas perguntavam: "Você é nutricionista?". Isso eu trabalhando ainda na loja de suplemento. Eu falava: "Tô estudando". As pessoas: "Poxa, você já tem a postura de Antes do nutricionista". título você já era, Isso, no mundo espiritual. as pessoas reconheciam aquilo. E eu ficava: "Meu Deus, as pessoas ficam reconhecendo isso". Eu falava direto com minha esposa, eu falo: "Tá, e as pessoas sempre perguntam se eu sou nutricionista", pessoas que nunca me viram. Porque como eu ia explicando os produtos, os suplementos, dando orientações, as pessoas ficavam. E aí eu comecei a pensar, eu falei: "Caramba, por que isso não pode se tornar algo rentável para mim?". Porque eu trabalhei esse tempo todo com loja de suplemento, vendendo produto, sendo CLT. Será que um dia eu não posso ter minha própria clínica? E aí foi que começou o desejo. E aí que entrou as redes sociais. Quando chegou a pandemia em 2020, aí eu falei: "Não, eu tenho que começar a publicar, fazer conteúdo antes de me formar na faculdade. Porque quando eu me formar, eu já vou ter uma clientela ali para mim". E aí eu já tive essa visão lá na pandemia, e aí comecei a produzir conteúdo, só que ainda não sabia muito o que produzir. Falava de suplemento, às vezes criava alguns memes, algumas brincadeiras sobre nutrição, e comecei a ver as pessoas me seguindo, alguns perguntavam: "Ah, você já quanto é que tá a sua consulta?". Eu falei: "Não, ainda não estou Bacana. formado". E aí eu comecei a falar: "Não, é possível. Vai chegar um momento que, quando eu estiver perto de me formar, eu vou sair do trabalho e vou abrir minha empresa". E aí foi que tudo foi acontecendo dessa forma, entendeu? Que história extraordinária de você ter enveredado num curso técnico
Sim. e por intuição você foi contra tudo e todos, Isso. você foi levado para esse caminho. E a experiência de empreender Uhum. no CNPJ dos outros, porque pelo jeito você já era um empreendedor raiz. Como foi esse aprendizado de trabalhar como CLT? Você Olha, trabalha de CLT e cursava, isso, trabalhava de né? CLT e cursava. Assim, O que que você aprendeu trabalhando para a loja de pronto. suprimentos? Como eu comecei, na época que eu comecei a trabalhar com vendas, né? Porque eu trabalhava com vendendo suplementos. Entendi. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu sempre coloquei no meu coração o seguinte: eu vou estar aqui nessa empresa, eu vou dar o meu melhor, eu vou vestir a camisa da empresa. Então, eu vesti a camisa da empresa. Tanto que eu nunca fui demitido de nenhuma empresa. Eu pedi demissão. Das empresas que eu trabalhei, eu pedi Você não demissão. perdeu o emprego te perdeu. E todas as vezes que eu pedi demissão, sempre a empresa ficava: "Tem certeza que você quer fazer isso?" Porque sempre fui uma pessoa muito boa de grupo, de lidar com as pessoas. Eu não era o melhor vendedor, eu não era o que vendia mais, mas eu passava um ar técnico no grupo, auxiliava, Resolvedor de problema. resolvia, estava junto, somava com a equipe, pacificador, então sempre tive essa característica. E quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu comecei a fazer leituras, ler livros, livros de vendas. Então comecei a ler ali Napoleão Hill, comecei a ler Paulo Vieira, comecei a ler livros que falavam sobre vendas. E ali eu comecei a ver tipo um tino para empreender. Eu falei: "Poxa, há um caminho aqui", porque todos são vendedores, como fala Sim, Flávio sim, Augusto, né? Flávio Augusto O fala médico é muito isso. vendedor, o advogado é vendedor, todos os profissionais têm que vender alguma coisa. Porque às vezes a pessoa entra no área e ela pensa que ela não é vendedor. Não, você está vendendo o seu O serviço. CLT é vendedor, ele vende o Exatamente. tempo Ele dele. vende o tempo. Então eu comecei a, dentro do período de empreendedorismo, eu comecei a estudar sobre vendas. E talvez isso me ajudou muito quando eu comecei a Eu tenho trabalhar com minha certeza. consulta, porque eu comecei a entender e saber vender a minha consulta. Porque é totalmente diferente. Tem pessoas que se formam, mas ela não sabe vender. Ela não foi Ela não preparada. foi preparada. Então, o processo de trabalhar com suplementos, para mim, foi extraordinário, porque, eu era um cara muito tímido. Eu tinha vergonha de lidar com o público, de falar. Eu lembro até hoje a primeira venda que eu fiz, né, na época eu trabalhava no Shopping Barra, e aí chegou um cara na loja e tal, eu dei bom dia pra ele, né, me apresentei. Ele perguntou sobre os produtos, aí ele falou: "Não, eu quero esse produto aqui". Eu fui, peguei o produto, botei no caixa, passei, e ele foi embora. Aí a gerente da loja falou assim: "Camilo, você não ofereceu nada, você não explicou nada, você simplesmente pegou o produto, botou no saco, você apenas foi um tirador de pedido. Você tem que se apresentar, você tem que falar, você tem que oferecer". Aí eu falei: "Não", o nome dela é Rosana, eu falei: "Não, Rosana, eu tenho vergonha". Ela falou: "Não, pra você ser vendedor, você tem que falar, você não pode ter medo do não". E aí foi que eu comecei a ler, comecei a estudar sobre vendas. E aí comecei a me aperfeiçoar, comecei a perder o medo de falar com os clientes. E eu acho que isso me soltou muito, porque hoje eu falo em público, hoje eu dou palestras, então isso de alguma forma me destravou, trabalhar com pessoas me destravou. Então eu levo muito o que eu aprendi com vendas de loja de suplemento para a minha área de atuação. E não só isso, eu tenho pessoas que foram meu cliente de suplementos, que eu vendia suplementos, que se tornaram meus Seus pacientes. clientes hoje. Então, assim, isso é incrível. Amizades que eu fiz como vendedor que me indicam pacientes, que são meus amigos até hoje. Então, esse processo do CLT para mim foi indispensável. Essencial. Foi uma fase que Deus me permitiu passar e eu comecei a entender o porquê Deus permitiu que eu fosse vendedor. E eu comecei a entender porque Deus queria que eu pudesse passar minha mensagem para outras pessoas. E talvez se eu fosse um mecânico ou qualquer outra coisa, eu não teria talvez essa parte de oratória, de saber falar bem, porque lidar com o público vai te capacitar para essas situações, né. Então para mim foi fundamental. Você fala da parte do João tímido Uhum. e também você citou a parte das redes sociais. Sim, Quando esse João chega diante das câmeras na rede social, pronto. já está desbloqueado ou ainda tinha Aí foi outro problema, por quê? outro processo? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive meio que medo da opinião dos outros. Eu meio que tinha esse problema. Então eu ficava me questionando. Por quê? Como eu vim do meio do fisiculturismo, eu conhecia muita gente que era atleta de fisiculturista, nutricionista, educador físico. Entendi. E meu medo foi o seguinte, eu falei: "Poxa, será que eu começar a falar sobre nutrição aqui, o que é que fulano vai achar? O que é que tal nutricionista que é meu conhecido vai pensar?". Então eu comecei a meio que ficar com medo. Só que aí eu comecei a entender o seguinte, eu falei: "Eu preciso falar a mensagem que está no meu coração. E se eu tiver errado, eu vou aprender". E aí eu comecei a entender que a opinião dos outros não deve guiar aquela visão que Teu Deus me deu, o meu propósito. propósito. E aí eu Justamente. comecei a me desbloquear, comecei a produzir, comecei a fazer, ainda fazendo muitas coisas erradas, meio tímido, às vezes buscando um perfeccionismo, né.
Eu tava vendo um livro ali chamado O Ego é Seu Inimigo, que esse livro é muito bom, do Ryan Holiday, que Tem ele um fala também que é A Coragem de Ser Imperfeito. coragem de ser imperfeito. Então, eu acho que a maioria das pessoas que não avançam na vida, até pessoas que têm talento, são pessoas que têm medo da opinião dos outros, são pessoas que são perfeccionistas. E aí eu não tinha o melhor celular, eu não tinha, às vezes, ali o melhor ambiente para gravar vídeos, mas eu falei: "Não, com o que eu tenho, eu vou fazer", sabe? É tipo Moisés. Moisés, quando chega diante lá Diante do de mar. aí, quando ele chega ainda diante de Deus, né, Deus chega para Moisés e fala assim: "Moisés, o que é que tem na sua mão?" Aí Moisés fala: "Tem uma vara". Aí Deus fala: "É com essa vara que eu vou te usar". Então ele não tinha nada, ele só tinha uma vara na mão, era o mínimo. Então eu falei assim: "O que é minha vara? É meu celular, um Motorola G8 que eu tinha que apagar um vídeo para gravar outro?" Eu Para falei: não "É com pesar o isso que eu vou outro. fazer". E com aquele celular eu fui começando a conseguir produzir, fazer e captar meus primeiros clientes. Então eu comecei a parar de botar dificuldade e comecei a ver a solução. Então eu Você acho auto se sabotava eu dessa auto me maneira. sabotava e eu comecei a me desbloquear. E aí, através do auto de buscar informação, da leitura, eu acho que o diferencial, até falei num outro podcast com os meninos, eu acho que o diferencial, assim, que mudou muito a minha vida foi a leitura. Eu não fui um aluno do ensino médio excepcional, eu não era um cara que gostava muito de ler. Mas depois que eu comecei a ler, tipo assim, sabe, muita coisa na minha vida destravou. A leitura, o aprendizado, você caminhar com boas pessoas, você acompanhar boas Já pessoas. aproveitando um gancho aqui, já é um recado para quem está nos assistindo. Exatamente. Então, assim, a leitura ela trouxe uma nova visão de mundo para mim, de vida. Até mesmo a questão do empreender, de ter coragem, de dar o primeiro passo. Tudo isso eu ganhei com a leitura, porque assim, eu não convivi com muitos empreendedores. Na minha família não tem ninguém que Você empreenda. não teve essa Não tem, não, referência. não tive. Na minha família todo mundo trabalhou em indústria. Então você foi o atalaia. Exatamente, né? Então, assim, para mim foi muito complicado, porque eu não tinha uma referência. Eu falo, meu Deus, eu não tenho referência de ninguém que empreende. E agora, o que é que eu vou fazer? Meus amigos, porque todos os meus amigos também estudaram comigo, foram para caminhos diferentes. E aí eu tenho um amigo, Você veio da periferia e exatamente, eu não já se tinha torna mais escasso essa mais referência. escasso. Meu avô veio da indústria, meu tio da indústria. Então, com tudo que você falava era indústria, é trabalhar, ter uma carteira assinada. Eu não tinha. Eu falei, meu Não é à Deus. toa que você estava com o pé na indústria da mecânica já, né? Exatamente. Por quê? Exato, porque eu fui encaminhado para isso. A escola me encaminhou para isso, porque era uma escola voltada para isso. E aí eu lembro que tem um amigo meu, né, que é um dos meus melhores amigos, que é o William Vidal. A gente meio que sempre foi os ovelhas negras, né? Então a gente meio que queria ter aquela visão de empreender. E Vidal sempre falava isso comigo. Ele falava assim, Camilo, você é diferenciado, vá, faça. E eu falava com ele também, eu falei, irmão, você é empreendedor. Porque teve uma fase assim que ele começou a querer estudar É para uma concurso. motivação mútua. A gente estudando junto. A gente começou a estudar junto sobre tráfego pago. Eu mesmo que estava fazendo eu comecei a fazer meu tráfego pago. Meus primeiros clientes vieram através do tráfego pago que eu mesmo fazia, estudando com esse amigo. Resultado do teu empenho lá Do no. empenho. E eu e ele estudando junto, e a gente se motivando. E hoje ele é um cara que trabalha 100% com digital, e ele falava para mim. E eu cheguei para ele e falei, cara, você não é um cara de concurso. Ele chegava para mim e falava, Camilo, eu vou estudar para concurso. Eu falei, irmão, você é um cara do empreendedorismo, irmão. Mas ele meio que com medo, eu falei, velho, vá. E aí a gente começou a estudar junto. E hoje, graças a Deus, ele trabalha, né, viajando, trabalha com o que ele ama, e eu tô trabalhando com o que eu amo. Então era a única amizade que eu tinha pra chegar e desabafar. E era o dia todo conversando sobre marketing digital, tráfego. E hoje a gente tá colhendo fruto, sabe? Então acho que o diferencial foi a leitura e começar a entender a importância dos ambientes, né? As ambiências, as amizades positivas. Então acho que isso trouxe um diferencial nesse sentido de eu conseguir já sair da faculdade e começar a alavancar tão rápido. Porque eu já estava me preparando antes de concluir o curso, mas não preparando apenas no sentido técnico da nutrição, mas também no sentido do empreender. Empreender. Chega o momento, monta o consultório, inaugura o consultório, hora de queimar os barcos, se agora é para valer. O que você Vamos, traz dessa assim, experiência? para mim foi quando eu comecei a atender como autônomo, né, eu não ainda assim, autônomo que eu falo, eu não tinha aberto uma empresa, Uma eu me empresa. formei, comecei a atender ali no CPF mesmo, e aí meu primeiro mês eu fui atendendo, acho que eu atendi umas 15 pessoas, daqui a pouco segundo mês 20, terceiro mês 30, daqui a pouco foi crescendo, aí na hora eu falei assim: "Meu Deus, eu tenho que abrir uma empresa". E aí agora? Aí veio aquele frio na barriga, sabe? Porque eu Vem. comecei a me questionar. Eu falei, meu Deus, eu não tinha ninguém para conversar.
na minha família, meu Deus, alguém quer abrir empresa, como é que abre uma empresa, como é que faz? E aí vem um amigo meu que me ajudou muito, outro nutricionista, ó, tem esse contador aqui, abre a sua empresa, vá com ele que ele abriu a minha. E aí foi que eu abri a empresa, com frio na barriga, falei pra ela, né? Falei, meu Deus, todo mês agora tem que pagar contador, todo mês agora eu tenho que pagar imposto, que não sei o quê, como é que vai ser? E aí vem aquele medo, né? Sim. Só que eu acho que o medo, de alguma forma, não medo, mas o medo ele vem para te encorajar. Eu acho que é a pressão, né? O poder da pressão. Quando você se coloca em pressão, você cresce. Sim. A maioria das pessoas não crescem Sim. porque elas não se colocam sob pressão. Verdade. Então elas não têm para onde ir. Então eu falei, não, minha mentalidade, eu preciso me colocar sob pressão, bora abrir empresa. Aí abri empresa. Porque liga o modo de sobrevivência. Modo de sobrevivência. Então eu atendi um ano, meu primeiro ano de formado. No segundo ano eu abri meu consultório. Que aí já foi a virada de chave. Quando eu abri meu próprio, porque eu atendia em uma sala sublocada, eu tinha uma salinha lá que eu atendia, o pessoal que me ajudou muito, me cedeu o espaço deles, né, o pessoal lá da Self Care, me deram o espaço para eu atender lá, e aí comecei. Aí eu comecei a atender muita gente, eu falei, não, chegou o meu momento de abrir o meu espaço. E aí vem o outro passo, onde é que eu acho um lugar agora lá no meu bairro? E aí foi a questão de começar a pedir direção a Deus, né? Eu tenho assim, eu busco muito a Deus, eu tenho uma vida espiritual, eu busco o Senhor, eu comecei a orar. E Deus começou a me dar um lugar para eu atender. E eu passava na frente ali do prédio ali, ele sabe, né? E eu ficava, meu Deus, será que é aqui? Toda hora eu passo o negócio, será, meu Deus, será que é aqui? E eu ficava meio que me questionando. E aí, um dia eu fui falar com o rapaz, ele falou para mim, Camilo, já tinha uma pessoa interessada aqui, não sei se vai dar e tal, e aí meio que eu desisti, né? Eu falei, já foi, vou continuar aqui mesmo, tá bom. Só que depois, atendendo um amigo, esse amigo chegou pra mim e falou assim: Camilo, Deus falou comigo que esse lugar aqui que você tá não é o lugar que você vai estar, é assim, assim, assado. E era esse lugar que eu tava procurando. E eu falei: não, eu vou confiar nele porque é uma pessoa que é uma pessoa séria, sabe? Não é uma pessoa que vai inventar isso. Ele nem sabia. E aí foi que Deus começou a mover as coisas e eu fui pra lá. E aí, quando eu fui pra lá, em janeiro do ano passado, eu dei esse primeiro passo, junto com a minha esposa, e ela começou a trabalhar comigo lá. Foi aí que as coisas começaram a crescer mais. E hoje eu já conto com mais de 1.000 atendimentos em menos de 2 anos, né? De formado. Então, eu acho assim que foi uma virada de chave pra mim. E assim, eu vi muito a mão de Deus dentro desse processo. E como foi para você assim esse momento de ter a tua esposa do lado no negócio? Porque a gente acredita às vezes Sim. primeiro de que elas. E quando ela Verdade. também acreditou, eu gosto de usar esse também. Cara, Aí assim, agora eu tô onde eu queria. cara, assim, para mim, no início, né, eu já tinha a visão, Deus já tinha me dado. Sim. E muitas vezes, a nossa esposa, às vezes, ela não acompanha a visão, não por culpa delas, mas porque realmente Porque Deus tem te a deu. Você Deus te tem deu, a a mulher ela é função mais de passar, né? De isso, repassar, a melhor mulher ela é dizendo. mais emocional, então a mulher fica: "Será que vai dar? Eu trabalho, como é que vai ser? Meu Deus, era a soma da nossa do nossos 2 salários para sustentar a casa, como é que vai ser só ele agora trabalhando?". E aí no primeiro mês, eu falei para ela, eu falei: "Thay, no meu primeiro mês, você vai ver como vai ser". E aí a gente foi, o primeiro mês foi legal, ela começou a olhar e falou: "Rapaz, realmente foi bom". Aí eu falei: "Agora, ó, sai do trabalho, vamos comigo". Assim, foi muito difícil no início para ela, mas ela tomou um passo de coragem, veio, Deus foi movendo as coisas. E no primeiro mês que ela esteve comigo, já foi algo, assim, extremamente diferenciado. Porque quando tá 2 pessoas no mesmo propósito, tudo muda. Diferente. E aí ela me ajudando, porque antes eu fazia tudo, e agora eu tinha ela comigo, eu comecei a colocar energia diretamente naquilo ali. E aí virou um propósito, né, e hoje eu vejo, assim, as pessoas sempre perguntam: "Cadê Thay? Manda abraço pra Thay". Então virou algo muito próximo, muito família, sabe. Então ter ela comigo, pra mim foi a virada de chave, eu acho que é a coisa mais importante, assim, eu diria, dentro desse processo de empreender, foi ter minha esposa comigo. E eu conheço outros amigos que Por isso que eu tô te empreendem perguntando, que é um com divisor de água. Quando a esposa cola num projeto, cara, não tem Cara, como. é incrível. E eu digo porque eu tenho outros amigos que também a esposa trabalham junto com eles, e é diferente, amigos da área de nutrição que a esposa trabalha junto e eles também estão crescendo. Então, assim, pra mim, ter ela Fica uma dica comigo aqui, né? Para os exatamente, casais. exatamente. É importante o casal ele estar fluindo junto. Eu não vou nem dizer que sempre vai ser assim, porque Não. todos somos seres humanos, cada um tem um pensamento, mas eu acho que quando você chega a um denominador comum, a um senso, vocês estão juntos, Que alinham os alinha um propósitos, né? propósito, cara, a virada de chave, sabe? É assim, se você é mulher que tá ouvindo esse podcast, se você é homem, casal, quando vocês se alinham, né, tem uma palavra que diz: uma casa dividida não Não subsiste, né? subsiste. Então acho que eu creio muito nesse princípio, né? Quando vocês estão juntos em um propósito, tudo tende a dar certo. Não vai ser fácil, vai ter momentos de dificuldade, de discussões, é normal, De mas de dúvidas. dúvidas, com certeza, vai ter, não, nem tudo vai ser fácil,
mas eu acho que quando vocês estão juntos, quando o casal tá junto, as coisas tendem a ser melhores. Eu li recentemente um livro, Startup Enxuta, de Eric Ries, e Sim, eu grifei, o que eu mais li foi Mar de Incertezas, e se emprega bem no mundo do empreendedorismo, a gente navega no mar de incerteza. sim, com certeza. Porém, não de falta de convicção, que aqui Sim. você está nos dando uma aula de convicção. Sim. Você tinha certeza, você já vivenciou Uhum. isso antes das coisas acontecerem. Isso também é É. fé. né? Com certeza. Assim, quando a gente estuda a história de muitos empreendedores, né, como a gente gosta de ler aqui, a gente conhece várias histórias. Uma das coisas que eu mais percebia quando eu li esses livros era, poxa, esse cara fez isso aqui, ele deu esse passo sem nenhuma perspectiva, porque ele já tinha uma visão, né? Então eu comecei a entender a importância de uma visão. E vale ressaltar, muitos deles não têm a direção de Deus. Exatamente. E nós que temos, Exatamente. não é? Tem um Exatamente. diferencial. Tem um grande. diferencial. Então, assim, eu comecei a entender a visão, o poder da visão, o poder de acreditar que aquele negócio vai dar certo. Então, é você acreditar e você colocar energia, né? Porque muitas pessoas apenas acreditam que vai cair do céu. Não é. Eu sempre falo, a fé não é você esperar cair do céu. A fé é você chegar lá, colocar energia, produzir. Vou abrir meu celular aqui, vou gravar, vou criar um produto, vou criar uma promoção, vou botar as caras, porque o cliente não chega do Não nada. dá para confundir processo com milagre. Não dá, não dá. Processo é nós. Eu vejo, às vezes, assim, um erro que eu vejo muito de muitas pessoas que empreendem, né? Às vezes a pessoa abre uma lojinha, abre alguma coisa, aí ela fica esperando o cliente chegar. E o cliente não vai chegar. Você tem que ir até o cliente, ainda mais no mundo hoje das redes sociais. Se você não estiver dentro do digital, você vai ficar para trás. Com certeza. Esse é um problema muito grande que acontece. Às vezes você vê um negocinho E a abriu, ficha de muitos ainda não caiu. não caiu. Então, assim, recentemente eu fui vendo na internet muitas pessoas, porque as vendas caíram, as pessoas não estão indo mais comprar na rua. A gente está vivendo num mundo diferente. Hoje o mundo é o mundo da internet. O dinheiro, ele tá circulando, mas ele só mudou o lugar para onde ele tá indo. Estamos aqui hoje falando para o mundo. Para o mundo. Então, assim, se a pessoa achar que ela vai abrir um negócio e não vai precisar colocar energia, ela tá enganada. Você tem que aparecer na internet, você tem que ter um diferencial. É isso, a gente tem que saber jogar o jogo da atualidade. Então, quando eu comecei a ter esse start, falar, não, eu vou pra internet, eu vou começar a botar minhas caras, eu vou começar a falar, eu vou começar a focar. Hoje, por exemplo, o meu foco de nicho é a área de saúde da mulher. Porque eu comecei a entender a importância de trabalhar com mulheres. Quando eu me formei, eu queria trabalhar com nutrição esportiva. Como eu fui atleta, eu queria esporte, alto rendimento. Só que quando Você até começou até comecei voltado nisso. Quando eu comecei a começou a aparecer para mim um público de mulheres acima do peso, com baixa autoestima, infelizes, muitas mulheres com depressão. Eu comecei a Deus começou a me mostrar que aquilo era um propósito de ajudar mulheres a estarem no seu melhor. Mas isso requereu de você uma especialização ou foi só pivotar, ajustar a rota? Eu fiz cursos na área de saúde da Sim. mulher. Quando eu comecei a perceber que estava vendo esse público, porque assim, quando a gente se forma em nutrição, a gente se forma ali na área clínica, então a gente consegue atender as principais demandas. Diabetes, colesterol alto, problemas relacionados à parte feminina. Então, eu comecei a perceber que estavam vindo muitas mulheres. Aí o que eu fiz? Vou começar a estudar sobre saúde da mulher. E aí comecei a fazer cursos, ler livros, tentar me especializar nessa área feminina. Então, hoje, o meu público é saúde da mulher especificamente. Atendo homens, atendo todo tipo de público. Porém, Mas o seu foco. mulheres, porque eu comecei a ver um propósito. Você entendeu? Eu comecei a ver um propósito. Hoje, 85% do meu público são de mulheres. Que bom o negócio está alinhado a um propósito. Está alinhado ao propósito. Dá outro sentido. Outro sentido. Para você ter noção, hoje, dentro do meu WhatsApp, eu tenho uma comunidade de emagrecimento com minhas pacientes. São mais de 100 mulheres que estão dentro dessa comunidade, que são minhas pacientes, que estão diariamente ali cuidando da saúde. Cara, são tantos relatos criou uma tribo. Criei uma tribo. São tantos relatos de mulheres falando assim, Camilo, hoje eu sou outra pessoa. Eu me sinto bem, eu entro em uma roupa, minha vida melhorou. Sabe, você vê o carinho das pessoas. Mulheres que perderam 20 quilos, mulheres que perderam 30 quilos, 15 quilos, 10 quilos. Mulheres que falavam, Camilo, eu tinha dificuldade de subir uma escada. E a melhoria segue cadeia, o relacionamento, Dela, com a família, com o marido, com tudo. Hoje, basicamente, o nosso foco é lá no consultório, saúde da mulher e atender casais. Então, eu trabalho com casais também. Porque eu comecei a entender que quando o marido e a mulher estão juntos, eles conseguem ter mais resultados. Em tudo. Em tudo. Porque uma coisa eu comecei a perceber. A mulher chegava no consultório e falava assim, poxa, eu tento seguir uma alimentação saudável, mas meu marido só quer comer coisa gordurosa. Fica difícil porque eu tenho que fazer a minha comida e fazer a comida dele. Eu chegava pra ele e falava assim, ó, se você não se cuidar, você já cuidou do seu filho, já cuidou do seu marido e você tá numa situação pior. Vai os dois pro buraco. Vai os dois, você tem que se cuidar. Se ele não quer fazer o que você faz, você tem que ir lá e fazer.
E aí muitas ficavam assim: "É mesmo?" Eu falei: "É, você tem que se cuidar. Olha só como você tá com 50 anos, 45". Pra mulher é muito mais difícil do que o homem. Então você tem que dar esse pontapé. E aí eu Você comecei não tem receio de dar esse choque, não não. tenho. E aí daqui a pouco a mulher vinha e voltava com o marido na próxima consulta. E aí eu comecei a enxergar, eu falava: "Ó, tá aí, tá dando certo, tá vindo um Essa casal, abordagem tá dando tá certo. dando certo". Então, eu comecei a focar nisso, eu comecei a ver um nicho nisso, eu comecei a ver um público nisso. E aqui na suburbana, lá em Paripe, ninguém estava fazendo isso. Então, eu busquei um diferencial dentro da nutrição. E não só isso, eu sempre costumo falar: "Eu não trabalho com consulta", consulta qualquer um dá. O que é a consulta? Você vai num profissional, no nutricionista, no médico, ele te atende em 15 minutos, você vai para casa. Eu não trabalho dessa forma, eu trabalho com acompanhamento. O Esse é acom o seu É o diferencial hoje. diferencial. O que é o acompanhamento? É o pós-consulta. O que é o pós-consulta? Eu te passei a dieta, certo? Você saiu do consultório, Se eu for no fez to consultório de João Camilo hoje, o que é que João Camilo me pronto. oferece? Eu te ofereço bioimpedância, antropometria, você sai de lá com todo o seu processo de avaliação, percentual de gordura, massa muscular, níveis de inflamação, analisa os seus exames laboratoriais, passa o suplemento, faça sua dieta no dia da consulta. Além disso, você não vai ficar com a dieta fixa. Aquela dieta que eu te passei no dia, ela é uma dieta que pode ser ajustável a cada 7 dias. Então, a cada 7 dias eu te acompanho, vejo como é que está o seu peso a cada 7 dias. Então, é uma forma de ter proximidade com o paciente. Todos os pacientes têm acesso ao meu WhatsApp, podem tirar dúvidas Canal comigo, direto. canal direto, tirar dúvidas. Então, o que é que eu busco? Eu busco ter um relacionamento com o meu cliente. Então, através dessa metodologia, muitas pessoas começaram a ter resultado. Por quê? A gente tem proximidade. Eu criei uma tribo com essas mulheres, Essa elas tribo estão vai aumentar juntas. depois dessa entrevista, desse Vai sim, com bate-papo. certeza. Eu vou mandar para todas lá do grupo assistirem, né? Então, assim, são todas as minhas pacientes são muito especiais, pacientes que estão tendo um ótimo resultado, estão fiéis ali. Então, todas elas têm um carinho muito grande por Prova mim. social, pelo que eu tive olhando no teu Instagram, é que não falta, né? É, o pessoal gosta, É, né, do resultado. Às vezes feedback. eu fico até meio que me perguntando, às vezes a ficha não caiu ainda, assim, sabe? Eu sou bem sincero, eu fico me perguntando, fico, meu Deus do céu, a ficha não caiu ainda, porque às vezes nem eu mesmo acredito em mim mesmo no que eu tô Mesmo fazendo. diante de toda essa construção até chegar a esse Isso, ponto, mas às isso. vezes a E gente assim, o carinho das pessoas, sabe? Como as pessoas me tratam, eu fico assim, meu Deus do céu. Então, as pessoas enxergam isso, sabe? valor. Valoriza. E eu tento me manter com os pés no chão, sabe. Eu não me vejo, como uma pessoa que: "Ah, eu tô acima das pessoas", não, eu me vejo como alguém que tá ali pra servir. Eu aprendi um princípio: o maior é o que serve. Serve. O maior é o que serve. Então eu tô ali pra servir, eu não tô ali pra ser servido pelas pessoas, eu tô ali pra ajudar, pra auxiliar, pra dar atenção. Eu sei que às vezes eu não consigo dar atenção pra todo mundo, porque é muita gente, mas quem chega até a mim, eu dou suporte, eu dou ajuda, eu oriento, às vezes eu dou uma margem de tempo: "Ó, fique mais 10 dias aí e volte porque você às vezes ficou doente". Então, tem aquele lado humano. Então eu acredito que o diferencial do empreendedorismo na área da saúde é você ter um atendimento humanizado. O que tem de pessoas que chega para mim: "Camila, eu fui no nutricionista tal, eu fui no médico tal, a pessoa nem Porque olhou tá na minha muito cara". mecanizado, as Muito pessoas já mecanizado e não. outra, eles a maioria, infelizmente, estão transformando as pessoas em produtos, não em seres humanos. Se você tivesse que dar um recado para quem está se formando na área de Sim. saúde, olhando para essa câmera, o que que você diria Olha, o que é que eu diria? para esse iniciante empreender na área de saúde? Primeiro ponto, você precisa saber servir as pessoas, você precisa amar as pessoas, não necessariamente querer ganhar o dinheiro daquela pessoa. Eu sempre falo para minha Entregar esposa, valor, né? entregar valor. Eu sempre falo: "O dinheiro é uma consequência". Não queira vender coisas para a pessoa que ela não precisa. Hoje a gente vê um mercado muito grande de produtos que não têm validação científica, então a gente Sendo vê empurrado goela abaixo, goela como dizia abaixo. minha avó. Então o cara quer passar ali R$ 1.000 de suplementos inúteis para as pessoas. A pessoa chega no meu consultório, eu falo: "Ah, Camilo", ela fala, né: "Camilo, o que é que você acha de eu tomar esse suplemento? O que é que você acha de eu tomar isso?". Eu falo: "Pega esse dinheiro e, se possível, compra uma carne melhor. Compre uma tilápia, se puder compre um salmão". Por quê? Eu prefiro focar no alimento. Eu sou nutricionista. As pessoas hoje o nutricionista quer ser médico, quer passar 1000 cápsulas, não, o nutricionista precisa Quer passar ser chamado comida. de doutor? Algumas É, pessoas chamam de doutor? me chama, mas não porque eu me intitulo doutor. Porque talvez a Entendi. pessoa respeita, tem um reconhecimento, Sim, sim. mas o que é que eu enfatizo? Eu enfatizo que a pessoa foque na comida. A pessoa chega pra mim e fala assim: "Poxa, uma vez eu fui numa Nutri tal, ela me passou R$ 1.000 de forma, você não me passou nada, só me passou whey, creatina". Eu falo: "Exatamente, porque você não precisa, o que ela estava te passando, você estava gastando dinheiro em vão". Parece até que é uma parceria com suplementos, Exatamente. né? Não é que eu passo, mas eu passo aquilo que é útil. Porque eu aprendi uma coisa: eu jamais gostaria de ser enganado, então eu também jamais vou enganar uma pessoa. Então eu acredito muito que aquilo que você quer que as pessoas façam pra você, você não pode fazer com aquela pessoa, sabe. Então, eu vejo muita gente hoje querendo
tirar o dinheiro das pessoas. Não, eu não quero o dinheiro das pessoas. O dinheiro vai ser uma consequência. Deus vai me abençoar, como Ele está me abençoando, dentro do tempo dele, do momento que for para De acontecer. repente, esses valores inegociáveis é o teu maior diferencial. Exatamente. Quem entra no teu consultório sai desafiado a mudar de hábito, se sente desafiado por João Camilo? Sim, assim, quando eu atendo uma pessoa, eu consigo fazer uma análise muito boa de quem é a pessoa e onde ela está. Eu consigo, às vezes, observar determinadas características, né? Eu sinto se aquela pessoa vai ou não Você é do tipo disso que acredita que o corpo fala? também. E eu acredito muito no nível que aquela pessoa está. Por exemplo, se você entrar hoje na academia, você não vai pegar 50 quilos de cada lado no supino. Aí amanhã eu tô Não morto no vai. funeral. Você vai pegar barra pura ou 5 quilos de cada lado. Isso daí é o que vai acontecer. Da mesma forma é com a dieta. Às vezes o paciente ele vem de um processo de só comer ultraprocessados, açúcar, fritura. Muitas vezes É o lei todo. essa pessoa mudar da noite para o dia é muito difícil. E aí que vem os processos. Então, que é o que eu sempre falo com a maioria das pessoas quando chega lá com obesidade ou sobrepeso, eu falo, ó, seu processo pelo menos de 6 meses a 1 ano. Porque eu já quero dar um choque de realidade. Principalmente Você para não vai passar a mão na cabeça e dizer, olha, tá tudo certo, isso aqui rapidinho a e gente também já cortar resolve. aquelas pessoas que querem perder 10 quilos em um mês. Não existe. A pessoa tem 30 anos de sedentarismo. Em um mês ela quer perder 10 quilos, ela quer ter um resultado de Você um se ano. formou em nutrição, não em mágica, né? Exatamente. Então, o que é que eu falo para essa pessoa? Eu tento fazer uma leitura do processo dela. Quanto tempo ela vai conseguir ter um resultado? Eu pergunto para ela. Não sei se você já ouviu falar sobre Meta Smart. Metas Smart, já ouviu Não, falar? não. É uma metodologia de você organizar suas metas, né? Então, são metas mensuráveis, metas que têm período de tempo para ser alcançadas. Curto, médio, longo. Isso, curto, médio e longo prazo, metas alcançáveis, atingíveis. Então, eu trabalho muito dentro dessa metodologia. Eu pergunto para o paciente: quantos quilos você quer perder? A pessoa, Nutri, eu quero perder 15 quilos. Aí eu falo, em quanto tempo? A pessoa, 2 meses. Aí eu falo, ó, 2 meses, 15 quilos, dentro da sua realidade, é meta de médio prazo, não curto prazo. Então, vamos trabalhar aqui com Vamos 6 esticar. meses. A pessoa, vamos. Por Ou quê? diminui o quilo, aumenta o prazo. Isso. Aí eu falei pra ela: se você perder 500 gramas por semana, você vai perder. Então, eu sempre vou ali observando. E aí vem o diferencial do acompanhamento. O que é o acompanhamento? É a cada semana pegar feedbacks dessa pessoa. Então, primeira semana da pessoa. Sentiu fome, as quantidades estavam boas, se adaptou ao cardápio que eu passei. Então, quando eu vou observando essas pessoas, eu vou analisando. Tem um caso muito interessante de uma paciente que eu atendi. Primeira vez que essa paciente foi lá no consultório, ela já chegou falando da cerveja. Ela não queria largar a cerveja por nada. Eu já estava atendendo uma paciente ouvindo ela falar da cerveja. Casou com a cerveja. Será que ele vai tirar minha cerveja? Que não sei o quê. Quando ela entrou na sala, ela já olhou pra mim e falou assim: não tire minha cerveja, não. Aí eu falei: meu Deus do céu, essa mulher só fala em cerveja? E aí eu fui conversando com ela, falando, mostrando: ó, a cerveja não é algo que não vai te ajudar, só vai te atrapalhar, não é interessante. Mas eu falei pra ela, eu cheguei pra ela e não falei que era pra ela cortar. Eu falei: só reduza. Porque ela me falou que bebia sexta, sábado e domingo. Eu falei: meu Deus, a mulher bebe 3 vezes na semana. Beleza, eu tenho que entender ela também. Eu não posso ser. Se preparando para o quarto, né? Da É, maneira que vai. eu não posso chegar pra ela e dizer: pare de beber, você tem que parar. Não, eu não posso ser rude com a pessoa. Invasivo, né? Invasivo, eu tenho que ser respeitado e respeitável. Então eu cheguei pra ela: ó, reduza só para o domingo. Conversei, expliquei tudo, tal, 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 beleza. E aí, quando essa pessoa voltou, ela chegou pra mim e falou assim: já tem 30 dias que eu não boto um álcool na minha boca. E aí eu falei assim, aí eu cheguei, no final da consulta, eu cheguei pra trás e falei assim: tá aí. Aquela pessoa falou que ficou 30 dias sem beber, eu não acredito. Poder de Deus. Como ela, porque ela disse que bebia todo final de semana. E ela teve uma mudança tão extraordinária, ela teve uma perda de peso tão grande que, assim, foi uma das pacientes minhas que tiveram o melhor resultado visível Que mais gerou prova de social. mudança. E, assim, eu vou ser sincero, eu não acreditei que ela ter essa mudança. Já teve outras pessoas que chegaram assim: não, eu sou super dedicado, eu vou fazer, eu sigo tudo certinho. Prometeu Prometeu comprometimento. tudo, mas quando voltou, não segui nada, não consegui. Então existem esses casos, sabe? E porque a gente tá lidando com seres humanos. Sim. Então, eu sempre falo assim que o que eu gosto de trabalhar eu gosto de acreditar na pessoa, de falar: você tem potencial, você vai chegar lá. Mas ao mesmo tempo também eu aprendi a dizer não. Às vezes tem paciente que chega pra mim: Nuto, posso comer um bolo hoje? Eu falo: não, pro seu resultado que você quer, você não pode comer bolo. Porque tem pessoas, eu sou um cara que, assim, que eu tenho uma característica de ser muito bonzinho.
Então as pessoas às vezes perguntam, posso comer isso? Às vezes eu falo, vá, coma. Só que eu comecei a perceber que tinham pessoas que eu não podia ser assim. Porque se eu ficasse sendo muito fácil, liberando tudo, ela não ia conseguir. Então tem pessoas que eu sou mais flexível, mas tem pessoas que eu sou mais rígido. Não porque eu Você tá quero ser visando mal com também o ela, eu tô resultado, visando o né? resultado e o bem-estar dela. Por exemplo, paciente Esse é o seu diabético. propósito. O paciente diabético, eu não posso ser flexível com ele. Eu tenho que ser rígido. Por quê? Eu tô focado na saúde dele. E é tão bom quando o paciente pré-diabético, diabético, vai para o médico e o médico, rapaz, os seus exames melhoraram. Tá fazendo o quê? Não, fui pro Nutri. Poxa, mande um parabéns pro seu Nutri, porque você conseguiu reduzir seu triglicerídeo, você reduziu sua insulina, sua glicada. Então, é satisfatório você ver pessoas transformando a saúde através da estratégia que você passou, Transformando vidas. transformando vidas, né? Então a gente sabe hoje que a alimentação é um pilar da vida do ser humano. Muitas pessoas não entendem isso ainda, mas a alimentação é o fator chave, não só para emagrecimento, mas para tudo. Você quer pensar melhor? Coma melhor. Você quer ter mais força? Coma melhor. Você quer ter um intestino saudável? Coma melhor. Tudo tem relação com alimentação. Todo sonho grande, eu acredito que ele passa pela via do bem-estar físico. Sim, sim, com Deus certeza. pode te dar 80 anos de vida, mas se você não se cuidar, Exatamente. que é a parte que você faz. Olhando essa maneira que você atende, eu poderia dizer que você tem um atendimento altamente humanizado, Sim, sim, personalizado. Uma visão de mercado, uma visão futura, sim. como você pensa em expandir sem perder essa essência, essa peculiaridade sua, que é a humanização, esse atendimento direto? Quem é o Camilo sonhador com a rede de consultório de 1.000 lojas sem perder essa característica? Você pensa nisso? Penso assim, hoje o digital ele nos possibilita isso, Sim, né? sim. Porque assim, hoje com consulta a gente se limita, porque eu não consigo atender 20 pessoas num dia. Da forma que eu atendo, eu só consigo atender as pessoas hoje numa média de 1 hora e 20. Então, eu não consigo atender 10, 20 pessoas no dia, porque eu gosto de atender de forma humanizada. Só que o que seria isso para eu conseguir expandir? Através das redes sociais, através de produtos digitais. Por exemplo, essa semana agora eu lancei o desafio de emagrecimento feminino. Você tem método? Tem método. Então, dentro do desafio, Maravilha. eu consigo botar 100, 200 mulheres dentro de um processo. Então, eu expandi. Eu não precisei Sim, necessariamente de um lugar sim, físico, sim. mas dentro do suporte ali, eu tô ali junto com elas, tirando dúvida. Elas postam a foto do prato. Eu tô ali, aumenta o frango, melhora a salada, tira esse suco, bota outro Você suco, traz a expansão da maneira da digital. maneira digital. Perfeito. Então, hoje, basicamente, eu tenho 3 produtos, né? Que é 4 produtos, que é a minha avaliação física, que é a antropometria, percentual de gordura, bioimpedância. Tenho a minha consulta, que é a consulta premium, que é a consulta de acompanhamento. Eu tenho o desafio de emagrecimento e tem um outro projeto que eu estou lançando ainda, que é o Mulher Plena, que é um produto digital também para mulheres, só que sem consulta. É através de formulários, onde eu vou elaborar a dieta dessas mulheres, tá? Só que sem consulta. Tipo um É um protocolo, protocolo, é um produto relativamente mais acessível, mas é aquele produto para aquela mulher dar o primeiro passo. Então, ticket médio um acessível. ticket médio acessível, então ela consegue, aquela pessoa que às vezes não consegue pagar uma consulta, ela vai estar ali junto comigo, aprendendo, recebendo um cardápio, né? E vai estar tendo esse suporte também. Então, hoje, basicamente, eu tenho esses 4 produtos que eu consigo alcançar muita gente dentro da área de nutrição. Maravilha. João Camilo, eu acho que falta é tempo, já deu uma Verdade. produção já deu uma pitada aí, eu fico, né, com Se gosto deixasse aqui, a gente ficava com mais de 2 horas certeza. aqui conversando. Mas já caminhando para o final, eu queria que tu Sim, deixasse uma mensagem sim. de propósito de vida, de Uhum, fé, de convicção. Eu saio uhum, daqui hoje com uma aula de convicção. Como é sim, bom você ser convicto daquilo que Deus te sim. proporcionou. Olha para essa câmera aqui, transmite esse recado para quem está nos assistindo aí. A mensagem que eu gostaria de deixar é que se você tem um sonho, se você tem uma visão, acredite. Não ligue para a opinião do outro, sabe? Às vezes, pessoas da sua família, pessoas próximas, você às vezes conta os seus sonhos, seus objetivos, e muitas vezes você vai ser limitado. Às vezes Deus te deu uma visão que é algo que parece grandioso e as pessoas às vezes vão rir da sua cara. Como muitos também desacreditaram de mim. Mas eu acreditei naquilo que Deus colocou no meu coração. Então, se você tem uma missão, se você tem um propósito, não foque apenas no dinheiro, porque as pessoas falam: vou fazer aquela faculdade porque ela dá dinheiro. Não, pessoal, o dinheiro ele é uma consequência de quem trabalha bem. Existem pessoas hoje que se formaram em grandes áreas, engenharia, medicina, e às vezes tem uma pessoa que nem fez faculdade, não fez nada e está aí ganhando muito dinheiro porque senso de propósito. Então, o propósito ele é mais importante do que
o dinheiro. O dinheiro ele vai vir de alguma forma quando você tem um propósito claro. Hoje o meu propósito é ajudar vidas, ajudar mulheres. O seu propósito pode ser auxiliar pessoas de outras áreas, né? Então, foque naquilo que você acredita e que você lida bem com aquilo. E o dinheiro vai vir. Não tenha pressa. Às vezes pode ser que demore, mas quando vem, Deus manda tudo, né, dentro do padrão da realidade, seus sonhos vão ser concretizados. Maravilha. O que dizer de um momento desse, de grande aprendizado, essa honra imensa de receber aqui esse nutricionista, João Camilo, que nos deu uma aula, principalmente de convicção. Não perca os próximos episódios, com certeza ideias e propostas se conectarão aqui nesse espaço de uma troca de tudo, de vida, de empreendedorismo. A gente vai falar de muita coisa aqui, não perca os próximos episódios. Um grande abraço. Camilo. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela oportunidade, agradeço, viu? meu amigo. Eu acredito que a gente vai acompanhar muito a tua ascensão, que não para, Com fé em não. Deus, com fé em Eu Deus. costumo dizer que no meio dos negócios, quando a gente alinha os nossos negócios com o propósito de Deus, Amém. não importa o tempo, Amém. não é? E isso é no nosso meio evangélico, eu acho que está faltando isso, as pessoas acreditarem mais no que Deus proporcionou para elas. Sim. Eu brinco com a equipe aqui que esse podcast aqui foi lançado o canal dia 5, mas é um negócio que está em ebulição há 4 anos. Uma coisa que eu dormindo, Deus mandou pular da cama e começar a escrever. E tem mais novidades vindo por aí. Com certeza. Conte conosco, com essa equipe maravilhosa. Eu aprendo no meio dos negócios que aonde você vai chegar depende com quem você está, porque sozinho ninguém... Com certeza. Com certeza. E hoje nós temos uma equipe, parabéns pela tua jornada. Obrigado.